Ainda nesse axé eu tô aqui com Marcos Fabrício Lopes da Silva, ele que é poeta, né, Marcos? Sim. E além disso, tem outras atividades aí. Ele trouxe aqui pra gente, que inclusive nós vamos sortear daqui a pouco o livro Duelo, Marcos Fabrício Silva Lopes, livro de poesias e alguns estalos cerebrais aqui, que é o que eu falei pra ele, que eu lendo o livro durante a semana aqui, me deu alguns estalos bem interessantes aqui, muito bom mesmo, uns haikais aqui, outras poesias um pouco maiores aqui, na base do fígado com giló. Marcos Fabrício, você estava me falando aqui da sua, essa sua vida acadêmica aí, dessa, que você acabou indo parar fazendo um recorte racial aí dessa história da literatura com a mídia, né? Fala um pouquinho aí, a gente começa daqui, vai pra lá e vai... Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, né, da Rádio Cultura, do programa Barracão, agradecer aos ouvintes que de maneira muito gentil está prestando atenção na gente, e a possibilidade, primeiro, eu sou filho da terra, né, sou filho de Brasília, tenho muito orgulho, eu falo que eu sou filho da transa positiva entre o Maranhão, materno, em Minas, paterno, né? E a partir disso a gente se encontra aqui no coração do Planalto Central. Então essa é a minha história. Eu sou jornalista de formação, formei no Centro Universitário de Brasília, no CEUB, e tenho uma turma incrível de pessoas que estiveram comigo naquela oportunidade e ainda estão, grandes amigos. Do jornalismo eu fui partindo cada vez mais para o campo da literatura. Como escritor, sempre me interessou muito também compreender a relação entre a mídia e a literatura. A partir disso eu fiz o meu mestrado na UFMG, em Belo Horizonte. Trabalhei com o tema Machado de Assis, crítico da imprensa. E no doutorado eu fiz um trabalho envolvendo também Machado de Assis, mais outros dois autores, Carlos Drummond de Andrade e Sebastião Nunes, como críticos da publicidade, né? Então sempre interessado por esse meio de campo entre a literatura e a mídia, e a literatura como esse elemento de crítica dos costumes midiáticos, né? E aí na UFMG eu tive a honra e a graça de conhecer um grupo notável de pesquisadores, um grupo chamado NEA, que significa Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade, vinculado à UFMG, que tem justamente essa iniciativa cultural belíssima de trabalhar a literatura pelo viés étnico-racial. Eu sou pesquisador voluntário já há 10 anos, a gente tem muitas publicações na área, nós temos um site, que é o Literafro, www.letras.ufmg/literafro, e este site rendeu uma série de publicações, dentre elas o importante volume chamado Literatura e Afrodescendência, em que nós, escritores, ensaístas, resolvemos elaborar uma série de textos enaltecendo a produção afro-brasileira, que vai desde o Brasil colonial até a contemporaneidade, né, até os dias de hoje. Além de Cruz e Souza, que é o que a gente costuma estudar em literatura, para quem não vai estudar literatura na academia, na verdade, quem tem aquele contato escolar com a literatura, assim, pouca coisa além de Cruz e Souza, né? Na verdade, acho que nada além de Cruz e Souza. A gente tem uma literatura que, digamos assim, tradicional, que prestou um pouco mais de atenção no Cruz e Souza, no Lima Barreto, no Machado de Assis, mas muito mais por uma linha estética, né? Essa linha do engajamento étnico-racial é algo que vem se desenhando na cena brasileira muito recente, né? Mas tem trabalhos incríveis, né? Por exemplo, no romantismo brasileiro, enquanto a literatura canônica mostra como o pilar formador José de Alencar e o livro Iracema, né? Nós conseguimos mostrar que antes do José de Alencar havia uma escritora no Maranhão chamada Maria Firmina dos Reis, que escreveu o livro Úrsula, de 1859. Cara, pra você ter uma ideia, esse livro já enaltecia o valor moral do negro brasileiro, sabe? Então, quer dizer,
o romantismo que, de maneira bastante canônica, excluiu totalmente um negro do processo de formação da brasilidade, você tinha uma escritora lá no Maranhão mostrando como a brasilidade polida, educada, se deve ao fator negro na sua composição e contribuição. Maria Firmina? Maria Firmina dos Reis. Maria Firmina no nome dos Reis. do livro Úrsula, de 1859. Que interessante isso, eu não conhecia essa história. Pois é, então quer dizer, existe, né, inclusive uma coisa muito interessante que eu acho divino aqui no Barracão, que é a gente poder denunciar esse apagamento, né? Eu chamo isso de esquecimento oportunista. Ou seja, é quando você tem uma atitude cultural de grande valia para a conscientização étnico-racial brasileira, mas os próprios manuais de algumas composições intelectuais que passam a largo disso e que criam uma noção errônea na sociedade de que esses elementos, esses efeitos e esses processos não existiram. Quando na verdade não só existiram, mas tiveram uma profunda qualidade crítica na discussão da nossa brasilidade. Determinaram, né, na verdade? Determinaram, quer dizer, é o que foi dito anteriormente da questão do campo da resistência. Inclusive eu acho que qualifica a resistência a gente pensar na persistência, né? Quer dizer, existe uma persistência crítica, diria, de qualidade, de estética, de formação, né, de um público literário que também mostra as inquietações, né, e as grandes proezas do povo negro. Então a literatura afro-brasileira é muito participativa, muito intensa, né, ao longo de toda a formação do Brasil e que a gente precisa, sem dúvida nenhuma, saber cada vez mais dela, né? Caso contrário, é aquela situação. Uma árvore que só vê só os frutos perde de vista a noção de que a raiz é o grande acabamento, né? É na raiz que está, né? É o sustentáculo. Quer dizer, eu acho muito interessante. Eu gosto muito enquanto João Cabral de Melo Neto fala da educação pela pedra, eu gosto muito de pensar, via comunidade negra, da educação pelos pedreiros. Se você conversar com qualquer pedreiro, ele vai falar assim, o acabamento não é o ponto final, o acabamento é a base. Onde você deve concentrar todo o capricho de uma obra é na base de qualquer edificação. Então, por isso que as grandes discussões, até no campo político, por exemplo, você pode perceber que tem sempre a palavra da base. Educação de base, cultura de base, não é à toa, né? É porque ali, como você disse muito bem, está o sustentáculo. E sem o sustentáculo, a rede não funciona, né? É verdade. Esse é o Marcos Fabrício Lopes da Silva, poeta, professor, estudioso da literatura, da poesia brasileira e mundial também, né, meu? Perfeitamente, a gente expande, com certeza. A situação ela é expansiva, né? Pois é. É uma expansividade, eu gosto muito de trabalhar o conceito de expansividade dialogando com a estética do mangue, né? Lembro muito do nosso saudoso Chico Sainz, né? Plantar uma antena parabólica no mangue. Então, quer dizer, a perspectiva de onde essa comunicação sai para poder trazer a brasilidade nessa referência autêntica e positiva está em valorizar o nosso local, né? Então, quer dizer, o local ele é a abertura criativa para que o global se estabeleça. É muito complicado, acho que a grande crítica que se faz a esta globalização, que na verdade é uma indecência econômica, né? É o fato justamente de tentar apagar, exterminar do mapa as particularidades locais, né? Então, quer dizer, quanto mais particular, quer dizer, quanto mais, como diz Fernando Pessoa, a gente canta o rio da nossa aldeia, mais a gente valoriza a água, que é a principal referência de formação da vida no mundo. É verdade. E acho que disso acaba sobrevindo uma que eu vejo como uma crise existencial coletiva, na verdade. Existencial na falta de uma palavra melhor ainda, na verdade, porque eu acho que vai além dessa existência aí, é metafísico, na verdade. É uma crise, é verdade, porque sem saber qual é o chão, sem saber qual é o teto, sem saber o que está fazendo, na verdade. É verdade. Apenas valorizando o que cai na cabeça. É verdade, eu acho que a gente está... inclusive faz muito mal, né, para uma sociedade que
que se quer autêntica, autônoma, inteligente, a gente achar que devemos esperar um milagre cair do céu, né? Quando na verdade eu penso que o céu está muito curioso para saber o que a gente está fazendo do chão, sabe? O chão é muito criativo, amigo. Não é à toa que a base do terreiro, a terra batida, né? Quer dizer, é diferente da terra abatida, né? Então tem uma diferença entre a terra batida, que é formada pelo nosso pisar, né? Tô lembrando tanto da dança do cacau, né? Quer dizer, não é verdade? É verdade. Então, quer dizer, a gente perde de vista, a gente fica de olho no achocolatado e perde de vista a dança do cacau, sabe? Então, isso é muito positivo, esse ritual, né, percussivo da nossa formação. Eu costumo muito dizer que a literatura afro-brasileira, que as expressões afro-brasileiras, né, as grandes construções, né, seja no teatro, na música, na capoeira, né, elas são o que eu chamo de poéticas da repercussão. Por que isso? Na verdade, a gente está tentando decodificar com qualidade o que o nosso grande tambor interior nos diz, né? Então, quer dizer, qual é a possibilidade, que é o coração, quer dizer, e eu acho que é uma questão incrível, quer dizer, eu brinco muito, né? Nós não somos só a cultura em que a bunda rebola, né? Nós somos a cultura em que a cabeça rebola, né? Os grandes pensamentos surgiram quando o cérebro rebolou. Enquanto o cérebro foi cintura dura, a gente construiu ideologia, preconceito, estigma, não é verdade? Agora, quando o cérebro rebolou, nós construímos diversidade, alteridade, democracia, respeito e uma série de outros valores edificantes. É verdade. Marcos Fabrício Lopes da Silva, e esse livro Duelo, meu velho? Um livreto muito bem cuidado, perceptível isso na leitura, escolhidos a dedos os versos, as palavras, os espaços e as formas. Muito interessante, muito bonito, inclusive. Fala um pouquinho sobre ele, cara. Pois não. Primeiro uma honra, né? Eu costumo dizer, né? O pessoal fala muito em produção independente, né? Rapaz, por incrível que pareça, eu acho que essa palavra tá desgastada, sabe? Na verdade é uma produção... cheia de conceitos que não fazem parte dela, né? Sabe por quê? Porque é o seguinte, na verdade, se a gente pensar bem, a cultura ela é feita de produções interdependentes. É verdade. Porque é uma rede, amigo, de colaboradores que torcem por você. Isso passa pela resistência. Justamente. Então eu acho pela persistência também. Perfeito. Então eu acho que o conceito de produção independente ele está totalmente equivocado porque ele valoriza a ideia de que uma andorinha sozinha faz verão. Sabe? Então, na verdade, nós temos uma produção interdependente, é uma rede colaborativa de pessoas que vibram com a sua arte, né? E que participam desse processo de materialização do livro. O título Duelo, se você perceber bem, é uma brincadeira com a palavra duelo, que é escrito com U, né? E duelo com U é disputa, é guerra, né? É confronto. E o duelo com O significa do elo, né? E o elo é ligação, é união, é construção, é positividade, né? Então eu quis trazer aí no próprio título um jogo colaborativo, criticando essa balbúrdia competitiva que a gente está vivendo, né? Essa competitividade que só castra a sociedade no que ela tem em matéria de gozo, né? Em matéria de criatividade, de contemplação, né? Então, quer dizer, é um mundo que está perdendo de vista o verbo apreciar e está confundindo apreciar com devorar, né? Então, quer dizer, o título já tem essa proposta. E aí foi muito bacana, até quero trazer aqui alguns versos. É uma sociedade só fazendo um trocadilho pois aqui não. com o seu verso aqui. Na verdade, a gente está acabando que está por dentro do barulho e por fora do silêncio, né? É verdade. Coletivamente, trocando esses versos aqui, que os versos, na verdade, que estão no livro são: ouvir música é estar dentro do silêncio, é estar por dentro do silêncio e por fora do barulho. Justamente. Né? Aí a gente faz uma ponte, né, entre a transa e o transado, né? E aí eu brinco, né? A transa quando os corpos se entendem, transado quando as almas se correspondem, né? Então tem uma perspectiva afetiva também no livro muito grande, até um termo que você
chamou muita atenção, o fígado com jiló, que é um prato muito típico da culinária mineira, é um tiragosto excepcional vendido no Mercado Central, por exemplo, né? Que é um grande centro de efervescência cultural de Belo Horizonte, cidade que eu fiquei durante 10 anos e fui muito feliz. E aí eu quis chamar a atenção para isso, eu quis falar assim, poxa, né, enquanto, né, Shakespeare, né, cantou Romeu e Julieta, por que a gente não pode cantar Fígado com Jiló? Por que Fígado com Jiló não pode ser o grande casal do momento? E aí veio este poema. Fígado com Jiló. Te vi no Mercado Central, pose de boêmio, molhando a palavra em pé. Meu coração na boca borbulhava feito angu mole. Em fogo alto, você me chamou para dividir o balcão e tirar uma dúvida. O que vamos comer? Pedimos em coro, fígado com jiló. Feliz coincidência. A chapa esquentou e chapamos os dois acebolados. Sabe? Então, quer dizer, eu gosto muito de dizer isso, né? A poesia, né, o poeta, é o relações íntimas da sociedade, sabe? Por quê? Porque ele vai nessa intimidade do cotidiano, sabe? Esse miúdo que é tão massacrado pelo graúdo todos os dias, né? Que o poeta, ele tem esse olhar para o menor, e não é um menor no sentido de rebaixado, é o menor no sentido da inteligência que só existe no detalhe. Se a gente ignora o detalhe, amigo, a gente é capaz de fazer cada atropelo cretino que causa muito estrago. Então, é bacana essa possibilidade de poder transitar nos seus variados detalhes, né? Porque só ouvindo os dois lados é que se escuta o disco inteiro, não é isso? É verdade. Pô, você vê que foi bacana trazer essa questão da cultura do vinil, né, rapaz? Quer dizer, o vinil nos mostrou pra gente o que? A possibilidade de poder trocar, né? E poder transitar entre os lados, né? Então, quer dizer, olha só que educação democrática o vinil trouxe, né? Olha como é que a tecnologia também fala. Acaba, né, massacrando um pouco, né, essa humanidade que ainda resta em nós. Né? Justamente, a gente vai vendo. Essa brincadeira que a gente estava falando lá atrás, essa brincadeira no sentido divertido da inteligência, falando do céu e do chão, né? O céu cai na cabeça de quem nega o chão que pisa, né? Então, quer dizer, mais uma vez aqui eu brinco muito. A minha poesia é uma poesia da base, né? E a tentativa justamente de mostrar, olha, enquanto a gente está tão boquiaberto, né, esperando que o céu nos diga alguma coisa, a gente está perdendo o espetáculo do movimento do chão que a gente pisa, né? É verdade. Marcos Fabrício Lopes da Silva, eu vou falar o nome inteiro para a pessoa saber de Obrigado. que poeta nós estamos tratando aqui. Tá duelo. Certo. São 12:01 agora. Opa. Hoje não tem horário político. Não tem horário político hoje e vamos invadir um pouquinho o seu horário. Paulão Tartaruga, segura daqui a pouco você tá chegando, meu velho. Enquanto isso, você acompanha um pouquinho mais com a gente aqui, porque eu queria fazer um sorteio, o Marcos. Você trouxe aqui, ele trouxe 3 livros aqui para sorteio. Eu vou sortear 2 agora. As 2 primeiras pessoas que ligarem no telefone que eu vou dizer daqui a pouco, porque antes nós vamos ouvir Obainá. Então, se você ligar 3242-9363, os 2 primeiros que ligarem agora, 3242-9363, vão levar esse livreto Duelo do Marcos Fabrício. Vou tocar o Obainá aqui, daqui a pouco a gente volta. Abra um caminho para o rei, sorriam em vez de se curvar. Ele é justiça, ele é a lei que fez pra nos levantar, pra nos pôr em pé, nos erguer e lançar para o nosso olhar. Não há justiça se a sofrer, não há justiça se a temor, e se a gente sempre se curvar, caô, cabecilê, Xangô, Bainá, caô, cabecilê, Xangô, Bainá. Abra um caminho para o rei, que se
se anunciem num trovão. Que bravo escreve o que errei, cuspindo fogo pro chão. Labareda pra eu me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar, caô, cabeça, Xangô, Bainá, caô, cabeça, Xangô, Bainá. Abram caminho para o rei, sorriam em vez de se curvar. Ele é justiça, ele é a lei que fez pra nos levantar, pra nos pôr em pé, nos erguer e lançar para o nosso olhar. Não há justiça se há sofrer, não há justiça se há temor. E se a gente sempre se curvar, caô, cabecilê, Xangô, Bainá, caô, cabecilê, Xangô, Bainá. Abram caminho para o rei, que se anuncia em um trovão. Que bravo escreve o que errei, cuspindo fogo pro chão. Labareda pra eu me consertar, fogo pra me aquecer de perdão. Não há justiça sem ceder, não há justiça sem amor. E se a gente nunca se entregar, caô, cabecilê, Xangô, Bainá, caô, cabecilê, Xangô, Bainá. Você está em 100,9 na Rádio Cultura FM, a Rádio Pública do Distrito Federal, girando já na gira do Barracão, invadindo o horário do programa nas cordas do choro aqui do meu camarada Paulão Tartaruga, que tá chegando porque são 12:06 agora. Eu não posso deixar de falar o que a Klaus Invisível mandou aqui no nosso Facebook. Lição do dia, não ignore os detalhes. Gostou da poesia do Marcos Fabrício, né, Cláudia? É bom demais. Hein? Valeu, Cláudia. Beleza. Pois é, Marcos, então, para conseguir o livro, quem conseguiu na promoção, conseguiu. Agora, na semana que vem eu vou sortear outro. E a pessoa ouviu, tá interessada, quer te encontrar. Pois é, ela pode me encontrar. Eu tenho 2 e-mails, né? O primeiro é mflsilva@ig.com.br. Repetindo, mflsilva@ig.com.br. E o outro contato, Marcos, com O, flsilva@yahoo.com.br. São estes os e-mails, a pessoa pode me procurar e a gente faz a ponte para o livro chegar. Legal, esses contatos estão aqui na nossa página no Facebook, /Barracão da Cultura. É isso aí, para você entrar em contato com o Marcos Fabrício Lopes da Silva, poeta e conhecedor da literatura aí. Bom demais, meu velho, muito obrigado pelo axé. O Marcos que veio aqui na semana passada acompanhar a Cidinha aí, acabou chegando junto aqui no terreiro para sacudir a poeira, porque tenho que mostrar. Muito obrigado, velho. Olha, eu agradeço de montão e eu gostaria de me despedir do respeitável público com um poema. Agradeço desde já pela atenção de todos. Para quem só sabe usar o chicote, todo problema é negro. Para quem só sabe usar o chicote, todo problema é negro. Verde de dólar, amarelo de medo, azul de fome, branco de esquecimento. Verde de dólar,
amarelo de medo, azul de fome, branco de esquecimento. Chicote e cacetete falam a mesma língua, seguros pelo cabo dos que estão por cima, apagando com a mancha branca que assassina. A pátria dos quilombos não se dá por vencida. Zumbi dos Palmares e Chica da Silva são lições de corpo e alma da mais linda rebeldia, mas todo mundo se lembra é da princesa Alisabel, a mamãe Noel da liberdade doada. Todo favor quer um troco, manter a pátria amada deitada em berço esplêndido. Fantasia custa caro, sem saída vive o beco. O camburão é a gaiola do lixo humano, a limusine é a casa do luxo desumano. Linha de cor, código de barra, quanto mais escuro for, o estigma vem e mata. Na flor da pele, o espinho do racismo, que alimenta o espelho do cinismo. Casa grande e senzala, mansão e favela, feira e shopping, cozinha e sala, elevador social e elevador de serviço. E o Brasil, entre a Ilha de Caras e o cemitério dos vivos. Quem inventou essa hierarquia, que é a língua do canhão, mama África excluída, não precisa de patrão. Foi o branco, de coroa e de cruz na mão, que criou o pecado e a punição, e de língua travada ainda sai um perdão. A cabeça da gente está cheia de histórias, de branco no preto, de falsas glórias. Nosso povo quer saber do outro lado. Preto no branco, sem esquecer do passado. Preto no branco, sem esquecer do passado. Preto no branco, sem esquecer do passado. Escurecendo a questão, como diz o poeta, saberemos a razão do acrobata da dor no picadeiro das bestas feras. Axé e muito obrigado.